Pessoal, exercício 7 aí da segunda lista de calcular na seção 6.12 de cálculo de área. Se a gente fizer a representação gráfica dessas funções para as quais a gente tá calculando a área aqui, x igual a y ao quadrado é essa parábola aqui, né? X igual a y ao quadrado. Y menos x igual a 2 é essa reta aqui. Y igual a 3 é a de cima e y igual a menos 2 é a de baixo. Aqui ficou errado, aqui não é 2, aqui é menos 2. Então a área que a gente está calculando é essa área aí. Só que olha só, é um problema sério nessa expressão calcular a integral em relação a x. Por quê? Se a gente fizer retas na vertical, olha só, esse primeiro pedaço aqui, a função de baixo é o y igual a menos 2, a função de cima vai ser essa reta. Se eu fizer uma reta vertical aqui, já vai ter uma troca na função, porque a parte de baixo vai ser esse pedaço da parábola aqui, e a parte de cima vai ser esse pedaço da reta aqui. Se eu fizer uma outra reta nesse intervalo aqui, já muda de novo as expressões, porque a parte de cima deixa de ser essa aqui e passa a ser essa aqui. Além disso, ainda tem essa outra parte de baixo, que aqui são outras funções distintas. Ou seja, para calcular essa área fazendo integrais em relação a x, a gente teria que fazer 4 integrais distintas. Então, fazer integral em relação a x não é conveniente para esse caso. Vamos pensar agora em relação a y. Então, vamos pensar em retas na horizontal. Toda reta na horizontal que eu fizer vai pegar nessa reta aqui embaixo e nessa parábola aqui em cima. Ó. Nessa reta aqui embaixo e nessa parábola aqui em cima. Ou seja, em relação a y, você vai ter que fazer uma integral apenas. Então, nós vamos fazer integral em relação a y. Né? Fazendo integral em relação a y, a gente vai pensar o seguinte. O intervalo de y ele vem de menos 2 até aqui em cima no 3. Ó. Então, até aqui em cima no 3, do menos 2 até o 3. Então, aqui não é 2 não, aqui é menos 2. Então, por isso que o intervalo de integração vai de menos 2 até 3. Porque a área começa aqui no y igual a menos 2 e termina aqui no y igual a 3. Certo? Essa expressão de cima aqui ó, a reta está tocando nela, em relação a y, é o y ao quadrado. Por isso que ele veio primeiro. E essa de baixo aqui é essa expressão. E se eu isolar o x aqui, eu vou descobrir que x é igual a y menos 2. Por isso que é y menos 2. Então, y ao quadrado, que é de cima, menos o y menos 2, que é essa de baixo. Se eu pegar o x e jogar para cá e pegar o 2 e jogar para lá, você descobre que x é igual a y menos 2. Então, por isso que a área tem na função de cima o y ao quadrado e na função de baixo o y menos 2. Então, por isso que está y ao quadrado menos o y menos 2. Faz a integral de y ao quadrado é y ao cubo sobre 3, menos y, a integral vai ficar menos y ao quadrado sobre 2, menos com menos 2 vai ficar mais 2, integral de 2 é 2y. Substitui o y por 3, substitui o y por menos 2 e faz um menos o outro, vai dar isso aqui, né? Aí fica 27 sobre 3 mais 8 sobre 3 dá 35 sobre 3. Menos 9 sobre 2 mais 4 sobre 2 dá menos 5 sobre 2. E 6 com menos o menos 4, 6 mais 4 é 10. Tira o mínimo aqui, que é 6. Chega a ser a resposta de 115 sobre 6 unidades de área. Então, com uma integral apenas, a gente consegue fazer essa área. Se essa integral for em relação a y. Porque a gente percebe que qualquer reta que eu fizer na horizontal sempre vai tocar na mesma função. Aqui embaixo nessa reta, aqui em cima nessa parábola. Então, como a integral em relação a y, eu tenho que isolar o x. Isolando o x aqui dá y menos 2. Então, começa na função y menos 2, termina na função y ao quadrado. Começa na função y menos 2, termina na função y ao quadrado.